Olá, bom dia. Em nome da MGVP do Brasil, que é a gestora da marca Elanto no Brasil, que é responsável pelo desenvolvimento da marca, importação, distribuição, comercialização e pós-venda. Nesse treinamento de hoje, a gente vai falar sobre o forno Elanto Professionale 30 polegadas. Então, esse forno, ele foi lançado, essa linha foi lançada em 2020 e essa linha contempla aí um software dedicado exclusivo para Elanto. Aí. Então, a gente vai ver todos os detalhes de programação, todos os recursos que ele traz de modernidade nesse produto. Então, o forno de 30 polegadas, nesse produto, quais são os acessórios que tem no produto? Né? Além das capacidades de 123 litros, eu tenho duas prateleiras. Tenho uma prateleira de extração total, que vem com a bandeja esmaltada. Né? Então, com essa proteção ali para fazer defumar. Dupla convecção, né? Fazer o true convection, como se diz na Europa e no resto do mundo. E essa bandeja aqui, ela serve para fazer aquela defumação. Além de fazer churrasco, tem que fazer defumação com ela. E aqui a gente tem a posição das três lâmpadas, né, em posições diferentes e nas laterais. E a gente tem aqui 6 níveis de ajustes de prateleiras. Tá? Então, dando continuidade aqui, a gente vem aqui para falar do painel. Né? Esse painel, como que a gente navega nele, como a gente utiliza o forno através desse painel da melhor maneira possível. Então, a gente vai começar a navegação primeiro. Aqui na parte central eu tenho o display de exibição. Aqui vai mostrar tudo o que está acontecendo no forno, vai ser exibido aqui de forma clara e detalhada, né? Só para dar um exemplo aqui, nesse display ele está mostrando aqui que eu estou na função pizza clássica, aquela que chega a 345 graus, é uma pizza simples, com uma fina com duas pizzas dentro. Então ele está fazendo pré-aquecimento, pré-reach aqui de 1 minuto e 15, né? Então, para você ver quantas informações eu tenho no display nessa demonstração do painel. Mas vamos começar aqui. Então vamos começar aqui pelo lado esquerdo do painel. Então do lado esquerdo, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a indicação primeiro do menu de acesso rápido. O que é o menu de acesso rápido? Aqui eu tinha comentado. Nessa primeira aqui, ó, eu vou ter as entradas ou pratos prontos, pratos que já estão executados, né, já estão prontos. Então, se eu clicar aqui, ele vai me mostrar 2 ou 3 funções para que eu utilize e que melhor se adequem a essa função. Nessa segunda, para aves, 2 ou 3 funções também: carnes vermelhas, peixes, verduras, doces, pães e pizza. Como que, indo para a prática aqui, né? Então, primeiro o painel sempre vai mostrar a hora aqui no cantinho ajustada. Quando eu clicar aqui pães e pizza, ele vai mostrar aqui 2 funções adequadas para si. Peixes, 3 funções das 15 que a gente tem disponível. Verduras, 3 funções das 15. Doces é a mesma coisa e assim a gente vai. Pratos prontos, 3 funções. Aves, 3 funções. E carnes vermelhas também 3 funções. Então, aqui eu tenho um menu de acesso rápido. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vou acessar aqui o pratos prontos, dei OK. Ele me mostra aqui, ó, que eu vou utilizar para cima e para baixo para ajustar a temperatura. Como é um prato pronto, eu vou manter aquecido. Vou colocar aqui a 80 graus. Vou colocar um tempo. Eu clico no temporizador. E aqui, nessa função aqui, dou um OK. Porque eu quero que ele desligue no final. Então, eu vou movimentar para o lado, que é os minutos. Esse display do lado esquerdo é de horas. Vou ajustar aqui 25 minutos. Dou um OK. OK novamente. E ele inicia o processo de cocção. Então veja, eu ajustei 80 graus. O forno internamente está a 60 graus. E à medida que ele vai evoluindo, essa temperatura vai chegar próximo àqueles 80. Ou vai chegar nos 80 graus. Evoluindo de 5 em 5 graus. Vejam. Ele está evoluindo e o display continua mostrando a hora que vai finalizar esse alimento e quantos minutos faltam para o final. Então, quando acaba, vejam, ele atingiu a temperatura ajustada, ele apaga aqui. Então, isso demonstra o quê? Que a temperatura foi atingida
e ainda restam aqui para finalização desta função 23 minutos. Que hora vai ser finalizado? Às 16 horas e 5 minutos. Então, veja quão claro é a disposição das informações. E aí a gente vem aqui para a tecla aqui do lado esquerdo, que é o bloqueio do teclado. Como que funciona esse bloqueio do teclado? Então, eu simplesmente ligo o painel, vejo o painel acende totalmente tudo que está habilitado, seguro pressionado ali, ele trava o painel. E veja somente os símbolos aqui do que está liberado, né? Destravar, ligar e desligar e acender e apagar a lâmpada do forno, né? Então aqui, se eu apagar o forno, ele vai continuar mostrando que está bloqueado. Para desbloquear, seguro ali, destrava, volta tudo ao normal, que volta tudo a aparecer. E aí eu posso fazer isso bloqueando sem estar nada programado, ou como programado, ou pós-programado ele está funcionando, eu consigo bloquear também o painel do forno. Indo aqui para a próxima tecla, né, eu tenho aqui a pirólise. Então, para ativar a pirólise, como que eu faço? Né, a pirólise é um processo de higienização, limpeza, onde o forno, a parte interna do forno vai ser levada a aproximadamente 460 graus, para nessa temperatura toda a gordura, toda a sujeira que está incrustada nas peças esmaltadas, elas vão ser incinerada ou carbonizada, de forma que elas vão virar um pó no final desse processo. Então, como que eu ativo isso? Eu vou pressionar ali, ligar o forno, né, primeiro. Depois eu ativo ali apertando a função pirólise. Aí automaticamente o painel vai me dizer assim, remova os objetos. Tudo que não for esmaltado tem que ser retirado dentro do forno, né? Então retiro ali os objetos. Aí quando eu der o OK, e o que vai acontecer? Ele vai me mostrar aqui que está ajustado 3 horas, que o processo de bloqueio da porta está em andamento e vai acabar às 18h45. Se eu quiser ajustar esse tempo para 2 horas ou 4 horas, eu pressiono o relógio e vou ajustar esse daqui o tempo que eu desejar. E mostra aqui, veja, ele está bloqueado e está funcionando o processo de pirólise. Ele vai durar as 3 horas, vai acabar, vai desligar o forno, vai começar o processo de resfriamento e a porta só vai desbloquear depois que o forno resfriar abaixo de 80 graus. Tudo por sistema de segurança. Então existe um bloqueio na porta, um bloqueio mecânico que trava a porta durante esse processo de higienização por pirólise. Vamos avançando aqui, quando a gente vai para o lado direito do painel, então a primeira tecla que eu tenho lá é a liga e desliga, né? Que a gente já usou várias vezes aqui na demonstração. Depois o retorno, vamos supor, se eu estou fazendo uma programação e eu quero retornar, eu aperto essa seta voltar, back, retornar, e ela volta a um nível anterior de ajuste. OK para confirmar aquilo que eu estou ajustando, seja temperatura, seja tempo, seja função. A função tempo, para definir o tempo para aquela cocção. As setas de navegação, eu tenho as setas verticais para cima e para baixo para navegação, e as setas horizontais para navegar lateralmente. Depende do tipo de ajuste. Sempre no painel vai mostrar, vai estar aceso os indicadores que eu posso fazer a navegação. E por último aqui, o ícone de iluminação interna, que vai servir para você, quando está fazendo uma cocção muito longa, e você quiser apagar a luz do forno, você consegue executar ali o desligamento da função da luz interna. Então vamos ver aqui os ajustes iniciais. Então esses ajustes iniciais, eles vão ser executados quando o forno for instalado. Então quando for instalado, e quando você ligar a primeira vez, ele já vai solicitar ali que seja feita essa programação, né? Programação de hora, de linguagem, e caso você queira ajustar isso depois, também pode fazer sem problema algum. Então aqui a gente vai fazer os ajustes iniciais. Ligo o forno, nas engrenagens ali, definições, dou um OK, entro ali nas engrenagens de novo, configurações, e aí eu tenho o menu de idioma primeiro. Então eu vou ter os 15 idiomas, eu vou poder navegar ali para cima e para baixo, e até escolher o idioma que mais seja adequado para mim, né, o consumidor ali, para quem for usar.
né? Então tem vários idiomas, dentro dos 15 a gente tem o português, que a gente vai selecionar aqui. Depois do idioma, navegando ali ao lado, a gente vai definir a questão de temperatura, né? Temperatura eu posso selecionar para graus Celsius ou Fahrenheit. Como a gente está mais acostumado com Celsius, vou deixar Celsius. E depois o tipo de peso, se é em libras ou em quilogramas. Também estamos mais acostumados com quilogramas, vamos deixar aqui em quilogramas ajustado. E depois a gente vai para a função relógio ou tempo ali, né? Então, aonde a gente vai definir se a gente quer um relógio de 12 horas ou de 24 horas. Definido 24 horas, vamos ajustar a hora em si. Então, primeiro as horas, vou ajustar aqui. Como é 24 horas, então vai passar de 12 horas ali. Vou ajustar aqui agora, são 15 horas. Ok. O movimento para o lado, para os minutos. E vou avançando aqui até a hora correta, até a hora do momento que eu estou ajustando aqui. No caso aqui são 15 e 15. Ok. Então agora a gente vai ajustar o calendário, né? Então o calendário eu posso ajustar ali, como ele vai mostrar dia, mês e ano, mês e dia, ou mês, dia e ano, né? Como é mais comum, o dia, mês e ano fica mais fácil. Então aqui eu ajusto o ano e vou navegando com as setas ali, e mês e o dia, para ficar compatível com a data que nós estamos. Depois a gente vai ter o brilho, e a gente tem dois tipos de brilho. O on, que é durante o funcionamento, alto, médio ou baixo, o brilho, né, o brilho do display. E quando está em standby, standby é quando o forno está desligado. Quando o forno estiver desligado, eu posso deixar ali escuro, que ele apague o display quando tiver, ou eu posso deixar ali numa intensidade média ou numa intensidade alta, vai depender do gosto, do desejo do consumidor. E aí por último aqui de ajuste, a campainha. A gente tem 3 tons de campainha, baixo, médio e alto. Então também aqui vai depender de como o usuário que vai operar o produto deseja ali um tom mais baixo, né, médio ou alto. Então a gente consegue fazer esses ajustes aqui. Deu ok, está finalizado todas as configurações, pronto. Quando eu desligar o produto, ele vai mostrar aqui, ó, né, no caso da data que foi feito o ajuste, 19/11/2020, quinta-feira, 15 horas e 16 minutos. Perfeito, concluído. Vamos avante aqui. Então nós já vimos os primeiros ajustes, agora a gente vem para as questões das funções. Então, como eu havia comentado lá numa das primeiras lâminas da apresentação, eu tenho aqui 15 funções, né? Então eu vou fazer uma passada aqui, função por função, e dar como que pode ser usado, né? Uma ideia de em que momento a gente pode usar cada função. Então eu vou ter aqui a função aquecimento inferior, com aquecimento inferior, eu consigo ajustar de 75 a 290 graus, né, acima do que o normal de mercado também, para você ver mesmo uns ajustes básicos. Eu consigo aqui, essas duas setas apontando para cima, informa que quando eu estiver ajustando essa função, eu posso ter pré-aquecimento, então eu posso ajustar pré-aquecimento, ativar o pré-aquecimento, isso vai fazer o quê? Que o forno só vai contar o tempo, começar a funcionar o tempo, a contagem do tempo que se ajustar após pré-aquecido, após a temperatura do forno ter sido atingida. E nesta função está informando aqui que eu também posso utilizar nessa função inferior, aquecimento inferior, a som da carne. Então posso cozinhar uma carne, normalmente para essa aquecimento inferior aqui, que tipo de alimento que eu faço? Alimentos de grandes dimensões, que são mais demorados para fazer a cocção. Por exemplo, uma lasanha, né, que ela é grossa, que ela precisa de um tempo para fazer a cocção, aquecer o centro dela, para depois finalizar. Ou um pernil, um peru, uma costela que vai demorar 3, 4, 5 horas. Então, para não ter calor excessivo, eu venho com calor gradativamente de baixo para fazer essa cocção, né? Então, aqui o que está dizendo, o que está demonstrando aqui as opções. Aquecimento convencional é aquele aquecimento que vem um calor de baixo e um calor de cima. Esse que é ideal para fazer pão, bolos e confeitos, né? Onde eu preciso de um calor constante
né, para assar o alimento. Então é o mais comum, mais tradicional usar essa daqui. Posso fazer pré-aquecimento e posso usar som da carne. Na terceira função aqui, o que eu tenho? O convencional, igual ao de cima, somente com a convecção, né? Então, é tradicional ventilada. Qual a diferença da de cima? Eu vou usar para os mesmos tipos de prato, porém, quando eu for fazer 2 ou 3 prateleiras, utilizando 2, 3 prateleiras de pão, bolo, biscoito, pão de queijo, né? Nesta variação de alimento, eu vou usar o ventilado para que todos os alimentos nas diversas prateleiras consigam ser cozidas ou feita a cocção de maneira uniforme. Na próxima aqui é a circular ventilada, então é uma resistência circular que a gente viu na imagem anterior ali, que eu vou ter lá dois ventiladores e 2 resistências, né? Que na Europa chama-se True Convection, ou convecção verdadeira, real, né? Ou seja, aquela que vai fazer o efeito de cocção mais rápido. Então, nessa função aqui, para que ela é indicada? Quando eu for fazer a cocção de 2 alimentos diferentes, eu posso começar a fazer uma cocção de um pão e de uma carne, ou de um bolo, de um peixe, ou seja, alimentos de sabor diferente, com aromas diferentes, e nesta função, né, como eu tenho a resistência ali e a ventilação, ela não vai fazer a mistura dos sabores, dos aromas entre os 2 alimentos, né? Então essa função é indicada para esse tipo de cocção ou para aquela pré-aquecimento muito rápido. Eu uso essa função. Na próxima função aqui, inferior ventilado, né? Então, o inferior ventilado, se eu olhar lá em cima, eu vou ter aqui a primeira função, que era só inferior, aqui inferior ventilado. Então, no inferior ventilado, o que eu vou fazer? Aquele alimento de longa cocção, que cozinha mais lentamente, eu posso utilizar o ventilado para agrupar mais um prato e fazê-lo ao mesmo tempo nessa cocção um pouco mais lenta e mais longa, tá? Então, avançando para o próximo aqui, cozedura econômica ou uma função eco, né? Esse produto que, como ele foi desenvolvido na Europa tem qual que é a função, qual que é delas é a mais econômica. Então, de todas as funções de cocção que eu tenho aqui, essa função é a função eco, onde ele alterna eletronicamente, porque eu tenho uma placa, uma CPU ali que consegue fazer isso, ele alterna as resistências de forma que o processo de cocção vai ser o mais econômico, vai ser o que vai gastar menos energia no final da cocção. Tá? Então veja aqui que nessa função eco eu não consigo habilitar o pré-aquecimento. Tá? Como ele prevê economia de energia, então tem a vinculação com isso. Mas eu consigo usar a ação da carne. Então aqui função desidratação, né? Ou para desidratar. Então nessa função desidratar é para você fazer o chá, né? Desidratar casca de maçã, casca de laranja para fazer chá, ou até mesmo orégano, né? Compra o orégano orgânico e desidrata ele aqui para depois você fazer, quando for fazer a pizza, colocar em cima da pizza. Então, dentro do manual tem lá vários alimentos que podem desidratar, o tempo e a temperatura mais adequada, né? São processos que vão durar horas, 4, 5, 6, 8, 10 horas de desidratação, né? Para fazer da maneira correta. E aí, avançando na próxima função aqui, é a função de duplo grill, né? O grill infravermelho, que é aquele grill onde a gente vai fazer o churrasco, vai fazer a finalização dos alimentos. Nessa função específica é onde eu tenho 5 níveis de intensidade de grill. O L1 ele controla 180 graus, o L2 190, o L3 220 graus, o L4 235, o L5 250 graus. Então, para cada tipo de alimento, eu tenho uma intensidade de grill. Então, eu posso fazer desde derreter um queijo, aquecer uma superfície com o grill ali de uma maneira mais suave, quanto uma maneira mais intensa, para dar uma grelhada, uma gratinada
dependendo do nível que você necessita. E aí você tem a função duplo grill ventilado, né? A duplo grill ventilado você vai usar quando? Diferente um pouquinho da de cima. Quando você usa a ventilação, né? O ventilado, você vai deixar a superfície do teu alimento, ele seja um pernil, um peru, um frango, né? Que seja fazendo, o gratinado em cima vai ficar mais crispy, vai ficar mais sequinho, né? Então você usa a função grill ventilado. E na próxima função aqui eu tenho grill ventilado com a inferior. Então essa função ela é uma consequência, um desdobramento dessa função que a gente tem na lateral esquerda aqui. Então que eu vou usar essa função cozimento inferior mais ventilação para fazer uma cocção longa, né? E aí quando for finalizar essa cocção longa, eu posso ativar que essa continua fazendo a cocção de baixo, mais a ventilação para deixar crispy e mais o grill infravermelho, né? Então veja, como são 15 funções no total, ou seja, cada função você tem um ajuste, uma característica para um certo tipo de alimento, né? Então qual a necessidade, aquilo que eu preciso, é aquela função que eu posso ajustar dentro das 15 disponíveis que eu tenho. Avançando aqui, a gente vai para a função pizza tradicional, aquela que normalmente a gente tem no nosso forno elétrico, ou em alguns fornos elétricos, né? Não é comum ter uma função específica dessa aqui. Onde eu vou ter o turbo ventilado, que é a função mais quente, mais rápido, mais estável do forno, mais um aquecimento inferior, onde eu posso ajustar até 290 graus, então já superior ao convencional de um mercado, né, que é em torno de, no máximo, 250 graus. Então nessa função aqui, pizza tradicional, convencional aqui, 290 graus. Agora, se eu for para função que é específica desse forno, que é aquela função pizza clássica, que simula o aquecimento, a temperatura de um forno de pizzaria, um forno a lenha, né, que chega a incríveis 345 graus, eu diria assim, se não é o único, é um dos únicos no mercado brasileiro que chega nesse nível de temperatura. Então, quando a gente entra nessa função, você tem um desdobramento. Primeiro, essa função só é a 345 graus, não tem ajuste de temperatura. Então, vai chegar num nível muito alto. Então, vai fazer uma pizza muito rápido também. E aí, quando eu entro na função, ele vai me perguntar que tipo de pizza você vai fazer. Pizza única, ou seja, uma única pizza fina, com massa fina, uma pizza única com massa grossa. Não, são duas pizzas finas, são duas pizzas grossas. Não, é uma mais de duas pizzas fina, multi, grossa. Então, ele, com relação a essas perguntas, você vai conseguir avançar e ele vai definir o tempo. Então, o próprio forno, a própria função que vai definir isso. Vamos ver na prática aqui como que acontece isso. Então, eu vou ligar o forno, ligo nas funções, e aí tem umas 15 funções ali, né? Então, eu vou navegando lateralmente até encontrar ali a função pizza clássica, né? Então, vou navegando ali no painel, e aí eu vou ter função pizza clássica. Dou OK, vou entrar dentro da função pizza clássica, funções definidas e pessoais. Pessoais é aquelas que eu já salvei, e as definidas que vêm de fábrica, que são essas 6 que eu já sinalizei aqui. Então posso navegar para cima e para baixo, navegando, e vou definir ali que eu vou fazer uma pizza única com massa grossa. Então veja o que o forno já mostra aqui, né? Então se eu quiser navegar, ajustar o tempo, né? Eu posso regular o tempo e posso salvar como uma função pessoal, uma receita pessoal. Mas vamos ver aqui o que o painel nos mostra. Ele diz aqui, ó, é uma pizza única grossa, na grade retangular, ou na grelha tradicional, na prateleira tradicional, nível 3, então daqueles 6 níveis que a gente tem no forno, é para colocar na prateleira do meio, na 3. O tempo de cozedura vai ser 3 minutos e 9 segundos, essa pizza vai estar pronta.
E o pré-aquecimento, sim, é necessário. Então ela vai fazer o pré-aquecimento, ou seja, vai chegar a 345 graus. Quando chegar a 345 graus, o forno vai ter um sinal sonoro, vai avisar, você abre a porta do forno, inicia, coloca a pizza lá dentro e aí vai dar o start, o iniciar. Veja, o salvar aqui é se você alterar o tempo, né, o tempo de cocção, se aumentar ou diminuir, ele vai pedir se você quer salvar. Se você salvar, na próxima vez que você entrar nessa função pizza única grossa, você pode ir lá em pessoais, que esse tempo para esse formato de pizza vai estar lá salvo. Então você não precisa reajustar. Já vai entrar lá na tua configuração. Se você já tem uma pizza que você faz rotineiramente, 1, 2, 3, então você pode salvar dentro do mesmo menu que você entrou, ok? Então vamos avançar aqui e ver o resto das funções. Aí a gente tem a função degelo. A função degelo não se ajusta à temperatura, porque como ela vai fazer o degelo? Ela vai fazer com a ativação dos ventiladores. Então os ventiladores internos vão fazer a convecção do ar, e essa convecção forçada do ar vai provocar o degelo, vai proporcionar o degelo. E aí a gente avançando mais uma, a gente vai ter aqui duas funções de morno, só para entender. Essa função morno, ela pode substituir a gaveta aquecida, né? Eu vou ter um forno de 123 litros, então eu posso manter ali algo entre 30 e 50 graus, né? Que pode ser ali o morno. Nessa situação de 30 e 50 graus, pode ser para louça, talheres, alguma coisa do gênero, para manter nessa temperatura. Ou o chamado Morno Plus, que é de 55 a 100, onde eu posso conservar alimentos ou qualquer outro material que eu necessite entre 55 e 100 graus. Tá? Avançando, a gente vai para a função Shabbat, que é uma função que atende os preceitos religiosos, né, do judaísmo. Então, o que vai se ajustar ali? Quando eu ativar essa função, o que vai acontecer? A lâmpada do forno não funciona e somente mantém a temperatura durante o tempo que essa função estiver ativada, sem ciclar, né, sem ficar ligando e desligando. Literalmente, ela atende os preceitos religiosos. Então, a pessoa que professa essa religião, ela vai ajustar ali a temperatura, se é 25, se é 30, entre 25 e 60 graus, ativar, e o forno vai atender as necessidades delas durante aquele período que a função estiver ativada. E a função autolimpeza ou pirólise a 460 graus, que a gente já viu como aciona ela, como ela funciona. Tá? Então aqui a gente conclui a questão das funções e um pouco como ou quando usar cada uma delas. Então, avançando aqui, eu vou fazer uma demonstração de eu ajustar uma função, um tempo de cocção e mais um conta-minutos, só para você entender. Então, é um tempo parcial, que é o conta-minutos, que no final não desliga, e um tempo geral, que no final desliga. Então, isso serve para fazer vários pratos, né? Então, vamos ver como que acontece. Então, eu vou ligar o forno, eu vou dar um OK e vou buscar aqui, ó, as setas me mostram que eu lateralmente vou navegando para encontrar a função que mais me atende, né? Então eu vou navegando, vou escolher uma função aqui para manter aquecido, né? Para a gente fazer a demonstração aqui. Então vou escolher aqui esse circular ventilado, dou um OK. Veja, eu continuo podendo movimentar aqui lateralmente e verticalmente, né? Então, ajustei a temperatura, agora vou ajustar o tempo. Então, aqui ó, eu naveguei para o lado, é um conta minutos, vou ajustar 2 minutos. Então, esse aqui é aquele tempo que não desliga, né? Então, ele vai ficar aqui marcando 2 minutos. Vou voltar aqui do temporizador, que vai desligar o forno lá no final. Então, ajustei 3 minutos, vou dar OK. Ele está marcando o tempo, a hora, liguei. Então aqui no canto embaixo ele vai mostrar a progressão do tempo de conta minutos, tempo faltante. Aqui em cima a elevação de temperatura. Aqui
tempo de 3 minutos, que é o tempo que vai desligar o forno como um todo, a função. Aqui em cima a temperatura ajustada, né, de 130 graus, aqui a temperatura em elevação, e aqui o horário, né, que vai acabar às 15h29. Então, temperatura ajustada. Se eu quiser alterar aqui a temperatura, veja que eu tenho indicação aqui, que eu posso ajustar, mesmo durante o forno funcionando, está habilitado aqui para mim, ajustar a amplitude da temperatura, né? Então a temperatura está em elevação aqui, o tempo está evoluindo. Então vamos aguardar aqui, vamos dar uma acelerada no processo aqui, para a gente verificar aqui que ao final do tempo do conta minutos aqui, vai soar um alarme indicando que o tempo foi transcorrido, e vai sinalizar aqui piscando, né, o conta minutos com alarme mais o símbolo aqui do ajuste do relógio. E posso vir aqui simplesmente dar um toque, pronto, e agora vai ficar fazendo as outras demonstrações, temperatura de elevação, quanto tempo falta para a conclusão, né? Ainda mostra aqui que eu posso, se quiser alterar ali, ó, a temperatura, eu posso fazer isso sem alterar em nada o funcionamento do produto, né? Então vamos aguardar aqui somente a conclusão do tempo de cocção, para a gente entender aqui o funcionamento aqui da conclusão. Então quando concluir, o display vai soar um sinal sonoro, ele vai dizer assim, ó, vai ficar soando um bip, vai informar aqui, ó, com cozedura terminada, concluída, e que a temperatura interna do forno tem um calor residual de 50 graus. Ele diz que o forno ainda está quente, tá? Então, para isso, você vem aqui, desliga, abre, senão ele vai ficar o tempo inteiro mostrando até alguém vir abrir a porta do forno. Vamos avançar aqui. E aí a gente vem para a som da carne. Então, quando a gente vai explicar a som da carne, o que a gente precisa entender, né? Como esse produto é feito na Europa, distribuído por várias partes do mundo, e onde que tem uma regra definida é nos Estados Unidos, que tem esse órgão aqui que chama-se NFSD, né, a base Nacional de Segurança Alimentar. Então é eles que definem, que têm definido regras para som da carne, ou seja, para a temperatura interna da carne. Então, com base na especificação desse órgão americano, é que foi feita a configuração dessa tabela aqui. Então, primeira coisa, né, que eu vou ter essa instrução aqui, que está lá no manual, que eu transpus para cá. Então, mal passado, a temperatura de cozedura mal passado não consta do NFSD, porque não é segura do ponto de vista sanitário. Ponto. Então, condições médias 63 graus, um médio mais 71 e um bem passado 77 graus. Então, como que funciona aqui? O que eu tenho de temperatura mínima, né, que ele recomenda para esse tipo de alimentos moídos, né, em formato de hambúrguer, vamos colocar assim, né, para ser mais específico, né, hambúrguer tradicional, 71, se for de novilho, vitela, cordeiro, porco, um pouquinho maior, 74, frango, peru, também novilho, vitela de cordeiro, usa os mesmos aqui, se for fazer hambúrguer desse daí. Então, o mínimo que ele recomenda para esse tipo de alimento é essa temperatura aqui, né? Então, aqui são as temperaturas que foram tiradas aqui para o lado. E aí, eu vou aqui para porco. Então, quando eu for trabalhar com carne de porco, seja bife, costelas e costeletas assadas, eu vou considerar que médio é 71 graus e bem passado é 77. Se for presunto fresco, 71, linguiças frescas, 71. Quando eu vou trabalhar com aves, frango inteiro ou em pedaços, eu tenho que considerar mínimo aqui de 82 graus, veja que é uma temperatura maior, né? Pato, peito de peru não recheado e peito de peru 77. Então aqui ele dá a referência do mínimo de temperatura que ele considera
do efeito sanitário adequado para cada tipo de carne. Tá? Então, o produto ajusta temperaturas menores? Sim, ajusta temperaturas menores, mas a recomendação do órgão é que seja a partir dessa que é demonstrada aqui na tabela. Quando eu faço ativação ou quero fazer a cocção com a sonda da carne, necessariamente não tem tempo envolvido. Por quê? Porque como você está definindo que o teu interesse na cocção é pela temperatura interna da carne, é pelo ponto da carne, então o tempo não fica envolvido. Então aqui tem um ajuste, mesmo que está em Fahrenheit, isso aqui a gente vai conseguir entender aqui uma cozedura utilizando a sonda da carne. Então veja como funciona. O que o display vai mostrar? Né? A hora, aqui embaixo, normal, o tipo de função, que é o desenho, e aqui. Então, aqui em cima, como a gente já viu nas outras funções, é a temperatura ajustada, no caso aqui está 325 Fahrenheit. Aqui embaixo, 275, ou seja, a temperatura do forno está em elevação, está aquecendo, está em 275 e chegará a 325. Ponto. Isso que a gente já viu nas outras funções ali em graus Celsius, mas é a mesma situação. E outro ponto é a temperatura da sonda carne. Então a temperatura da sonda carne é o que ele mostra. A temperatura ajustada, você está dizendo assim, o ponto da carne é esse daqui, 145 Fahrenheit. A temperatura interna está em 70 Fahrenheit. Então ela está em elevação e quando essa temperatura de 70 encontrar, ou seja, chegar em 145, você vai ter o forno desligando e soando o alarme informando que a carne que você está preparando chegou no ponto desejado, no ponto selecionado. Tá? Então, e aí a gente finaliza a parte de usabilidade do forno. Né? A gente viu as várias funções, dentro das funções as variações, né? No grill, na pizza, tem variações dentro das próprias funções, então a gente começa básico de 15 funções e isso se multiplica, né? A gente tem 78 receitas pré-programadas, pré-definidas, né? Que você entra dentro do menu e aí define por peso, por tempo, cada uma delas. Se você quiser salvar, você salva como receita pessoal. Encerrando essa parte de uso do produto,